Como Cartola morreu? Cartola foi um compositor, cantor e violonista brasileiro, que se tornou um dos pilares fundamentais do samba, especialmente no Rio de Janeiro. As composições de Cartola são conhecidas por sua poesia e melodia envolvente, capturando a essência da vida carioca e os sentimentos mais profundos do povo brasileiro. Angenor de Oliveira, conhecido artisticamente como Cartola, nasceu no dia 11 de outubro de 1908, no bairro do Catete, Rio de Janeiro. Ele era filho de Aida Gomes de Oliveira e Sebastião Joaquim de Oliveira. Cartola, sendo primogênito de 8 irmãos, era o responsável por ajudar sua mãe a cuidar das crianças. O dinheiro que seu pai ganhava como operário, dava apenas para suprir as necessidades básicas da família. Em 1916, quando o sambista estava com 8 anos de idade, sua família se muda para o bairro de Laranjeiras, local onde terá suas principais lembranças de sua infância. Logo que se mudaram, Cartola ganhou de seu pai um cavaquinho, o que fez com que o jovem começasse a se interessar por música. Ao mesmo tempo que se apaixonou pelo instrumento, ele começou a ficar cada vez mais desinteressado pela escola, sendo expulso algumas vezes por mau comportamento. Com 11 anos, sua família se muda mais uma vez, agora para o Morro da Mangueira, local onde o samba era escutado em todas as vielas. Cartola se encantou com aquela atmosfera das rodas de samba, e frequentava cada vez menos a escola. Aos poucos o interesse pela vida boêmia ficou cada vez mais forte para o menino, que já tinha uma excelente base musical. Em 1923, sua mãe vem a falecer, sua morte deixou Cartola ainda mais descompromissado, e sua relação com seu pai ficou difícil por conta da vida boêmia que o sambista tinha adotado. Seu Sebastião, já percebendo que seu filho não estava disposto a melhorar, o colocou para fora de casa. O sambista precisou procurar formas de se sustentar. Seu primeiro emprego foi como topógrafo, mas a rigidez do ambiente de trabalho fez com que ele fosse procurar outros empregos. Foi na construção civil que Cartola conseguiu se sair melhor, num ambiente de trabalho mais informal, ele conseguiu permanecer, foi nesse período que ele ganhou seu apelido. Seu apelido veio do chapéu de operário que ele era obrigado a usar nas obras, que orgulhosamente chamava de Cartola. Em 1926, Cartola conhece sua futura esposa Deolinda, uma mulher mais velha que deixou o marido para ficar com o compositor. Deolinda se apaixonou pelo jovem sambista, e mesmo ele levando uma vida boêmia, ela acreditou que assim que morassem juntos, ele iria ficar mais tempo em casa. Porém, aconteceu o contrário, Cartola passou a se dedicar cada vez mais ao samba, e como Deolinda trabalhava, Cartola começou a faltar no emprego. Foi nesse período que a fama de compositor e sambista de Cartola aumentou, sua casa começou a servir de abrigo para muitos sambistas importantes como Noel Rosa, e sua amizade com seu amigo Carlos Cachaça se fortaleceu. Essa união de vários sambistas da comunidade fez com que surgisse o Bloco dos Arengueiros, e futuramente, em 28 de abril de 1928, nascia a Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira. Foi por sugestão de Cartola que a escola recebeu esse nome, e as tradicionais cores verde e rosa. Em 1930, Cartola começou a ficar conhecido fora de sua comunidade, e muitos artistas se interessaram em gravar uma de suas composições. Um desses artistas foi o popular cantor da era do rádio Mário Reis. Cartola chegou a vender os direitos de gravação do samba Que Infeliz Sorte, gravado por Francisco Alves, outro cantor popular na época. Na década de 30, Cartola era conhecido por sua habilidade de capturar a essência do samba com letras que falavam de amor, desilusão e a vida cotidiana. Suas composições dessa época, como Divina Dama e Quem Me Vê Sorrindo, gravadas por Francisco Alves, são exemplos de sua maestria como compositor. Ele também começou a trabalhar como radialista nas rádios cariocas, apresentando programas como A Voz do Morro, na Rádio Cruzeiro do Sul. Tudo parecia ir bem na vida de Cartola, até que no final da década de 40, o sambista vai passar por enormes dificuldades. Ele contraiu meningite, ficando 3 dias em estado de coma e 1 ano andando de muleta. Não querendo que seus amigos o vissem doente, ele se muda para Nilópolis, onde ficou aos cuidados de sua esposa Deolinda. Porém, pouco tempo depois, ela veio a falecer vitimada por um ataque cardíaco. Com a morte de sua esposa, sua saúde piora ainda mais, ele deixa Mangueira,
e começa a morar em uma favela no bairro do Caju, com uma mulher chamada Donária. Nos próximos 7 anos, ele perde contato com todos do meio artístico, e começa a sobreviver de trabalhos braçais. Foi levando uma vida miserável, que Cartola terá uma nova oportunidade, quando foi reconhecido por uma antiga admiradora conhecida como Zica. Apesar da aparência descuidada, Zica se apaixona pelo sambista e o convence a se mudar para sua casa no Morro da Mangueira. Aos poucos, Cartola estava tentando voltar a levar uma vida digna, e foi trabalhando como vigia e lavador, que o sambista é reconhecido pelo jornalista Sérgio Porto. O jornalista usou sua influência para trazer Cartola de novo para a mídia. Em 1958, Cartola volta a ter uma de suas composições gravadas, quando Jamelão grava a música Grande Deus. No início da década de 60, Cartola se tornou zelador da Associação das Escolas de Samba, localizado em um velho casarão no centro do Rio de Janeiro, que se tornou um ponto de encontro de sambistas de toda a cidade. Nesta mesma década, Cartola junto de sua esposa criaram o restaurante Easy Cartola. O local emergiu como um ponto de encontro para os amantes do samba e da boa comida caseira preparada por Dona Zica. Inaugurado em 5 de setembro de 1963, o local rapidamente se estabeleceu como um espaço de celebração e preservação da cultura do samba, atraindo figuras proeminentes da música brasileira da época. Foi no Easy Cartola que grandes nomes do samba, como Nelson Cavaquinhos, Zequete, Ismael Silva e Aracide Almeida, encontraram um refúgio para expressar sua arte. Além disso, o restaurante foi palco para o surgimento de novos talentos, como Paulinho da Viola, que teve sua primeira apresentação pública no local. O espaço inseriu novamente Cartola no mundo do samba. Vai ser apenas em 1974 que o sambista vai lançar seu primeiro disco intitulado Cartola. O álbum reúne alguns dos maiores sucessos de Cartola, como Tive Sim, Alvorada, O Sol Nascerá e Cordas de Aço. Essas músicas, que já eram populares entre sambistas e frequentadores da noite carioca, ganharam ainda mais projeção com o disco, alcançando um público mais amplo e consolidando Cartola como um dos grandes compositores e intérpretes do samba. O disco Cartola foi um sucesso imediato de crítica e público. A qualidade das composições, a interpretação impecável de Cartola e os arranjos sofisticados de Dino Sete Cordas foram aclamados pela mídia especializada e pelos fãs do samba. O álbum também teve grande impacto comercial, vendendo milhares de cópias e ajudando a revitalizar o interesse pelo samba de raiz. 2 anos depois, o sambista lança seu segundo álbum que alcançou um sucesso maior ainda. No disco estavam os sucessos As Rosas Não Falam e Preciso Me Encontrar. Vai ser no auge de seu sucesso tardio, que Cartola vai vir a falecer. Em 1978, quase aos 70 anos, Cartola e sua esposa decidem se afastar um pouco do Morro da Mangueira, em busca de um local mais tranquilo. Ele comprou uma casa em Jacarepaguá, único imóvel que Cartola conseguiu comprar em sua vida. Nessa época, ele já havia sido diagnosticado com um câncer na tireoide, inclusive sendo operado em 1978. Mesmo assim, ele continuou trabalhando e produzindo sambas. 1 ano antes de falecer, ele lança seu quarto e último álbum, intitulado Cartola, 70 anos. Após o lançamento do disco, a saúde do sambista começou a piorar, o câncer estava cada vez mais espalhado por seu corpo, e por estar com uma idade avançada, havia pouco que podia ser feito. Seus últimos dias foram passados em sua casa em Jacarepaguá, ao lado de sua esposa Zica. Cartola faleceu no dia 30 de novembro de 1980, vítima de um câncer. Ele estava com 72 anos. O corpo do sambista foi velado na quadra da Estação 1ª de Mangueira, onde estiveram presentes grandes artistas como Clara Nunes, Alcione, Emílio Santiago, Chico Buarque, João Nogueira e muitos outros. Seu corpo foi sepultado no cemitério do Caju. Cartola foi um artista único e visionário, que nos presenteou com um legado imenso e multifacetado. Sua obra temporal, sua poesia profunda, sua figura autêntica e sua ligação com a cultura popular o colocam como um dos maiores ícones da música e da cultura brasileira. E foi assim que Cartola morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.